noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 27ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Ouro Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo ouro-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morfodini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regime interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais e também aos servidores dessa casa. Eu queria destacar uma agenda que eu tive na semana passada no município de São Lourenço, um evento da Câmara Indo-Brasileira de Indústria e Comércio, onde a gente reuniu lá em São Lourenço, né? Eu participei desse evento que reuniu diversas autoridades aqui do sul de Minas, onde eu fui convidado pelo meu amigo Dr. Matheus ali de Pouso Alegre, que é um dos coordenadores aqui da Câmara Indo-Brasileira no sul de Minas. E, dada a importância do evento, eu não podia deixar também de convidar o Poder Executivo local, que na oportunidade foi representado pelo nosso vice-prefeito Joaquimzinho dos Santos. E o que consistiu esse evento da Câmara Indo-Brasileira? Denominado Internacionaliza Minas. Foi reunido empresários de três países, da Índia, da Indonésia e da Coreia do Sul, e eles fizeram uma apresentação do que eles compram do Brasil, do que eles vendem para o Brasil, e manifestaram um profundo interesse em investir seus capitais dentro do sul de Minas especificamente. A gente contou com a presença do secretário executivo de Desenvolvimento Econômico do Estado, o Bruno, e foi muito proveitoso o encontro. O embaixador da Indonésia estava presente, fala inclusive só em inglês, eu não consegui nem falar direito com o homem, consegui saber o que ele estava falando por causa do tradutor. E foi muito proveitoso, e a gente precisa tentar coisas novas para o nosso município, atrair capital de fora, seja capital nacional ou internacional. E uma das coisas que eles mais compram, tanto os 3 países, é o café. E nós temos café aqui no sul de Minas e também em Ouro Brandão. É o que eu falo, uma tentativa, mas nós que estamos na vida pública, dado a infinidade de coisas, das demandas que nós temos, as tentativas são muito salutares, muito pertinentes, para que a gente consiga êxito, não na maioria necessariamente, mas pelo menos em algumas delas, e que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da nossa população. Queria também destacar um projeto de lei que eu apresentei na semana passada, junto ao amigo vereador Luque, o projeto que institui o programa Esporte e Ação no município de Ouro Brandão. E esse projeto, ele corrige algumas questões do projeto antigo de lei de incentivo ao esporte do nosso município, que ela estava muito só escrita, mas na prática não estava necessariamente surtindo efeitos. Então esse projeto veio para corrigir essa lei, revogar ela, mantendo no escopo do texto as coisas proveitosas e também colocando coisas novas. E uma das coisas novas é o quê? É a possibilidade do poder público, ao invés de necessariamente executar uma licitação para fazer
um evento esportivo, como a Quenta, como a Copa FC Futuros Craques, como a Runner Cup, que é um evento de corrida, o poder público conseguir firmar contratos de patrocínio com as empresas que fazem esses eventos. E por que isso é muito importante? Para a gente não correr o risco de que pessoas que sejam incapacitadas para executar esses eventos ganharem as licitações. E com esse contrato de patrocínio é perfeitamente possível. O primeiro precedente nós temos aqui no nosso próprio município, que é a realização do rodeio. No rodeio, nós temos um projeto de lei passando pela Câmara Municipal e autorizando que o poder público municipal repasse patrocínio para a empresa que está executando o rodeio. Se para um rodeio, que é uma festa, pode, por que para um evento esportivo não pode? E o segundo precedente é uma decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da Corrida São Silvestre, onde a Prefeitura de São Paulo patrocina a corrida, ao invés de fazer uma licitação, contratar a empresa para fazer a corrida. Porque o evento ele tem retorno social, econômico, cultural e esportivo para o município de São Paulo. E essa discussão no Supremo Tribunal Federal é antiga, é até mesmo antes da edição da Lei 14.133. E uma coisa muito importante também desse projeto é que ele torna o esporte como uma política pública permanente no município. E nós precisamos disso, porque até hoje nós tivemos gestores que se preocuparam com o esporte no nosso município, uns mais, outros menos, mas cada um dentro das suas possibilidades. E nós não sabemos o dia de amanhã. Então é muito importante que o esporte seja uma política pública permanente. Muito obrigado, vereadores, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolesi Filho. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento os demais senhores vereadores aqui presentes, senhoras vereadoras, público aqui presente, público que nos acompanha no bairro da Câmara Municipal, meu boa noite. Gostaria de fazer um agradecimento e uma justificativa. O ano passado eu solicitei ao deputado estadual Betinho Pinto Coelho o recurso para fazer a cobertura da quadra da escola da Ponte Nova, Escola Sebastião Santana. No projeto, naquele início, o valor ficava aproximadamente em 120 mil. Ele liberou 100 mil, o município ia entrar em contrapartida com 20 mil, mas no decorrer do tempo, acabou não dando sequência desse projeto da cobertura, e hoje, para fazer a cobertura da quadra, fica em aproximadamente 260 mil reais, conforme tem que ser feito no novo projeto. Então, em comum acordo com o senhor prefeito, onde eu agradeço muito a disponibilidade, a parceria, o município vai assumir essa obra da cobertura da quadra da Ponte Nova com recursos do Departamento de Educação. E, em contrapartida, esse valor de 100 mil reais vai ser repassado para o bairro Cachoeira dos Luiz para ser feito um calçamento em parceria com os moradores. Ali no morro conhecido como Morro do Antônio Bento, que é um morro público, de estrada principal. Então o município vai comprar o material no valor de 100 mil desse recurso e os moradores ali vão entrar com a mão de obra, conforme todos ali, pela reunião que tivemos, estão todos de acordo em entrar com a mão de obra. Então fica esclarecido. De uma certa forma, eu não consegui, através do deputado, para a gente poder concluir essa obra, mas a prefeitura assumiu e vai executar essa obra em breve. O projeto já está pronto, já está em andamento. E então fica aqui o meu agradecimento ao prefeito. Os moradores do bairro Cachoeira dos Luiz estão muito satisfeitos com essa obra que vai acontecer ainda esse ano. É um trecho muito problemático. É o primeiro de muitos calçamentos que a gente vai estar trabalhando aí junto com a administração para estar levando lá para o bairro. É um bairro que tem muitos morros, então na época de chuva eles sofrem muito com esses trechos aí, que são bastante complicados. Então fica aqui o meu agradecimento e a justificativa sobre essa questão da cobertura da escola da Ponte Nova. Gostaria também, não é só pedir, mas também agradecer também. Eu venho vendo aí um grande avanço nessas questões das estradas do nosso município. E eu acredito que muito em breve aí a gente espera que seja cascalhado esses trechos para evitar problemas no período da chuva, mas a gente vê aí um grande avanço na manutenção das estradas. Claro que ainda há muito a ser feito,
mas a gente vem vendo aí o esforço da atual administração, do encarregado também, o Jean, e fica aqui o meu agradecimento aqui por ter atendido aqui uma indicação minha da colocação de bica corrida ali no bairro do Jardim, naquele morro próximo à propriedade do senhor Bino Pereira. Então fica aqui registrado o meu agradecimento por ter atendido. Fazia mais de 3 anos que eu estava pedindo para ser feito a colocação de bica corrida naquele morro, e graças a Deus aí deu certo dessa vez de ser atendido essa demanda. Então fica aqui registrado o meu agradecimento ao Jean, ao prefeito Juninho, ao vice-prefeito Joaquinzinho, e tenho certeza que no longo desse mandato a gente vai ver bastante melhorias nessas questões das estradas, porque as estradas são muito importantes para a escoação agrícola, para o transporte escolar, para a questão da saúde. Então estamos aí na expectativa e na torcida e vamos trabalhar junto para que isso seja concretizado. Por hoje é só, senhor presidente, muito obrigado, boa noite a todos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de emenda número 001/2025, à Lei Orgânica. Projeto de emenda da Lei Orgânica 001/2025. Altera o parágrafo 2º do artigo 123. A Lei Orgânica Municipal acresce os incisos 1, 2 e 3. A mesa diretora da Câmara Municipal de Bano Brandão, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 43, 1 da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte emenda da Lei Orgânica. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 123 e da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 123-A. É obrigatório a execução de orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais e emendas de bancadas de legislativo municipal na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado a ações a serviço público da saúde previsto do parágrafo 1º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 3 do parágrafo 2º e do artigo 198 da Constituição Federal. Primeiro, é vedado uma regra à destinação dos recursos para pagamentos de pessoal e encargos sociais, salvo e disposto ao inciso 2 desse artigo. 2. O pagamento de pessoal será permitido apenas no caso em que a destinação seja realizada através da subvenção social e regida pela Lei 13.019 de 2014. 3. Considera-se a ação de serviço público da saúde, o que prevê o artigo 3 da Lei Complementar 141 de 2012. Artigo 2º. Esta emenda de lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão Câmara, 14 de janeiro de 2025. Lucas Rafael Santos, Alcemir Morfodini Júnior, Antônio Francisco Leodoro, Aristeu Brolete Filho e Rodrigo Arrelário Silva. Em discussão, em primeiro turno, o projeto A justificativa. O presente projeto de emenda da Lei Orgânica tem como objetivo principal estabelecer uma exerção de regras que veda a destinação de recursos oriundos das emendas impositivas para o pagamento de pessoal em ação de serviços de saúde. É amplamente reconhecido que a burocracia e os limites impostos pelo Estado e pela União dificultam a alocação eficiente dos recursos aos munícipes e instituições locais.
Neste contexto, torna-se essencial desburocratizar o processo de destinação de recursos por meio de emendas impositivas, proposta pelos vereadores, permitindo maior flexibilidade no atendimento às demandas locais. De acordo com o artigo 123A da Lei Orgânica Municipal, os vereadores têm o direito de participar do orçamento municipal, indicando recursos em percentuais previamente estabelecidos. A legislação municipal, embora inspirada na Constituição Federal, apresenta diferentes relevantes como a ausência de modalidade específica dos recursos, diferenciando-se apenas entre recursos livres e percentual mínimo destinado à saúde. Assim, embora o princípio constitucional da simetria seja aplicado, ele não é absoluto, e os municípios possuem autonomia legislativa para tratar dos assuntos do interesse local, conforme o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. O livro do curso do Direito Constitucional, de autoria do Ministério do STF, Gilmar Mendes, e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirma-se que o princípio da simetria não deve ser compreendido como absoluto. Nem todas as normas que regem o poder legislativo da União são de absorção necessária pelo Estado. As normas de observância obrigatória pelo Estado são que refletem a interrelacionamento entre os poderes. Essa interpretação, ainda que dirigida ao Estado, pode ser aplicada analogicamente aos municípios. Se o princípio da simetria fosse absoluto, não havia elasticidade interpretativa para que os municípios legislassem sobre interesse local e o Estado dentro de sua respectiva competência. Lembrando que os princípios são princípios justamente pela elasticidade. Os princípios constitucionais devem ser respeitados, mas com foco aos direitos fundamentais, cláusulas pétreas e normas que regem interrelacionamento entre os poderes, conforme indica a obra citada. Altera o artigo 123A da Lei Orgânica Municipal, não afeta esse equilíbrio entre os poderes. O que propõe é apenas uma reflexibilização na aplicação dos recursos. Outro aspecto relevante é que, desde implementação do artigo 123A, a Prefeitura Municipal de Brandão repassa as emendas impositivas por meio das subvenções sociais. Essa prática já demonstra uma diferença significativa em relação às emendas de esferas estaduais e federais, que seguem procedimentos distintos e têm execução integral do exercício subsequente à aprovação do orçamento, enquanto o nível municipal são feitas de formas parceladas. Além disso, o artigo 167 do inciso 10 da Constituição veda o uso do recurso para o pagamento de pessoal em transferência voluntária e a esferas superiores, mas essa redação não se aplica às transferências realizadas entre a Prefeitura Municipal e a instituição pela Lei 13.019/2014, que já permitem tal distinção. Neste ponto, invocamos a teoria das normas geral, executiva, segundo a qual tudo aquilo que não é proibido é permitido. A
aplicar atividades legislativas. Essa teoria justifica a alteração proposta, uma vez que não há normas acordam jurisprudência e súmula que a impeça. A jurisprudência consolidada sobre as emendas e as esferas federais e estaduais, mas não há regulamentação específica quanto aos municipais. Desta forma, ao considerar que as emendas impositivas municipais são transferidas por subvenções sociais, que essas permitem o pagamento de pessoal conforme a Lei 13019/2014, e cabe a nós legislar o respeito ao assunto de interesse local, conforme preceitua o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição. Não há qualquer impedimento jurídico para o presente proposta. A alteração proposta é essencial para assegurar a continuidade da qualidade de serviço prestado à população. Ao permitir que as instituições utilizem o recurso das emendas impositivas no pagamento de pessoal, quando compatível com a regulamentação, buscam-se evitar a alocação ineficiente dos recursos em situações onde não haja pessoal suficiente para operar e estruturar ou utilizar equipamentos adquiridos. Essa medida representa um avanço na gestão pública, promovendo maior eficiência na aplicação de recursos e melhorias concretas no serviço de saúde e no atendimento das demandas da comunidade. Diante do escopo, conclamamos os nobres pares que aprovem esta emenda, que visa fortalecer a instituição locais, aprimorar o serviço público da saúde e garantir maior eficiência na gestão dos recursos públicos. Lucas Rafael Santos, Alcemir Morfodini Júnior, Antônio Francisco Eleodoro, Aristeu Brolese Filho e Rodrigo Arrelário Silva. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de emenda número 001/2025 à Lei Orgânica. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de emenda? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Lucas Rafael Santos. Esse projeto de emenda à Lei Orgânica foi idealizado por mim, né, e apoiado por outros vereadores, a quem eu gostaria de agradecer a todos aqui que assinaram esse importante projeto de lei orgânica, e agradeço também o apoio daqueles que também não assinaram e vão votar a favor do projeto de emenda, porque essa alteração, né, na nossa lei orgânica vai permitir que as instituições do município que tenham serviços públicos de saúde consigam ampliá-los, consigam mantê-los melhor, e isso vai acabar refletindo na qualidade de vida da nossa população, seja através do nosso hospital, seja através da nossa PAI. E esse projeto de emenda orgânica acabou sendo amplamente discutido aqui internamente, né? Até em relação à sua constitucionalidade, à sua legalidade. E hoje a gente chegou aqui com o parecer da nossa Câmara Municipal, com o parecer das comissões, aprovando isso, e também isso corrobora, né, tudo aquilo que eu acabei dizendo lá no começo do ano, quando eu comecei a mexer com ele, e toda a pesquisa que eu fiz, né, tanto nas nossas leis, na nossa Constituição, nas doutrinas constitucionais, nos acórdãos, nas jurisprudências e decisões do TCU, dos Tribunais de Contas da União, dos Estados e também
do Supremo Tribunal Federal. Então, eu estou muito feliz hoje, nesse dia, não porque o projeto está na pauta, porque fui eu que dei o pontapé inicial, mas eu estou feliz porque as nossas instituições que têm os serviços públicos de saúde, hospital, a PAI, entre outros, vão ser beneficiados e a nossa população vai ser também beneficiada por uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de serviços. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Boa noite a todos. Meus cumprimentos em nome do senhor presidente e os demais colegas. Boa noite. Também cumprimento ao público presente, o Jonas, que está sempre aqui, o ex-vereador Antônio Martins, a nossa amiga, né? Seja bem-vindo, viu? A Beth, também o seu Biro, sempre estão acompanhando nossas reuniões, e também o público que nos acompanha aí pelas redes sociais. Esse projeto de emenda à lei orgânica, que o vereador Lucas Rafael, né, elaborou, né, e teve assinatura aí dos colegas, né, foi um convite, ele fez um convite para todos os vereadores estar assinando. Eu tinha uma grande preocupação de assinar, mas não vou me opor ao projeto, porque eu sei que a iniciativa é muito boa. Não assinei o projeto, mas eu, como presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, eu assinei o projeto. Então, meu parecer, junto com o vereador Lourenço e junto com o vereador Brolese, né, Nino? Aristeu Brolese, também assinou a favor. Então, quer dizer que eu não assinei, mas eu assinei o parecer da comissão. Eu queria só explicar que esse artigo 123A da Lei Orgânica Municipal é a terceira vez que está sofrendo alteração. Lá em 2019, teve a instituição dessa emenda impositiva, na qual eu fui autora do projeto, lá em 2019, que na época era 1,2% da receita corrente líquida, que o vereador podia indicar as emendas impositivas para ajudar as instituições. Então, desse valor de 1,2%, 50% da receita corrente líquida era obrigatório, né? Era obrigatório até então, ser destinado para a saúde. E o restante dos 50%, os vereadores podiam indicar para obras, para cascalhamento, para compra de veículos. Aí cada um faz, né, a sua indicação particular, ou individual, ou em conjunto também. Então, foi feita essa instituição dessa emenda à lei orgânica lá em 2019. Então eu fico muito feliz de ser autora desse projeto, que colhe frutos aí todo ano. Então, depois de 2019, quantas pessoas indicou, né, quantos vereadores que indicou suas emendas aí e foram atendidas, e ajudou muitas as instituições. Aí depois, em 2023, teve a outra alteração, né, na qual quem foi o autor dessa alteração foi o ex-vereador Antônio Martins, na qual que antes era 1,2% que o vereador tinha o direito, né, de fazer essa indicação, aí passou para 2%, porque teve alteração da lei federal, e para acompanhar tanto a lei federal como a lei estadual, então passou-se para 2%. E agora, né, com esse projeto do vereador Lucas Rafael, modificando novamente esse artigo 123A, para que os 50% que é obrigatório a ser destinado à saúde, que também possa pagar o pessoal. Só que daí eu fiz várias pesquisas, procurei informar melhor. À tarde eu estive conversando com o Lucas, conversando com o doutor Gustavo, sobre o que a gente vai estudando, vai aparecendo as coisas, a gente procura,
eu não vou me opor, porque assim, a parte nossa, a parte legal, a gente está fazendo, que é aprovando. O medo é de chegar lá embaixo, na hora de fazer a transferência desse recurso para ser pago para o pessoal, aí o tribunal fazer os apontamentos. Mas aí, a minha preocupação, assim, não poder transferir, repassar esse recurso para as instituições e não repassando, aí todas ficam prejudicadas. A minha preocupação era essa. Então, mas a parte legal, a gente estudou tantos acordos, né, até a lei federal, a lei complementar, que é a 141 de 2012, tem os artigos lá, o 3 e o 4, então fala que pode. Mas quando fala de encargos sociais, a gente fica na dúvida, assim, pagamento de aposentadoria e vários outros pagamentos de encargos sociais que entram e a gente fica na dúvida se realmente pode ou não. Porque um fala que pode, outro fala que não pode. Então, até então, a gente aprova e depois, se tiver alguma correção lá na frente, se a gente tiver que fazer, a gente volta o projeto, a gente refaz o projeto. Porque a importante é a iniciativa que está tendo de estar ajudando as instituições, né? A gente poder repassar através de subvenção, não é isso, Lucas? Só pode também, através de subvenção social, esse repasse dos 50%, para ser pagos, né, o pessoal, a folha de pagamentos dos funcionários da saúde. Então, é uma coisa boa, iniciativa boa, como eu já falei, já é a terceira mudança que é feita nesse artigo 123A, então, que possa cada vez melhorar, cada um faz, né, uma melhoria aqui, uma melhoria ali, para realmente a gente estar podendo ajudar o município, em geral. Mas aí eu parabenizo a todos que assinaram, o Lucas, ser autor desse projeto. E é isso, a gente tem que trabalhar junto em prol da nossa comunidade, não que eu seja contra a administração, mas a gente tem que trabalhar junto de uma maneira assim que olhamos pelo povo de Boi Brandão. A parte política a gente deixa de lado. Então, a minha posição é essa, senhor presidente, e obrigado, viu? Obrigado por vocês. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de emenda número 001/2025, a lei orgânica está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de emenda número 001/2025 à lei orgânica. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Prolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Leme Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de emenda número 001/2025, a lei orgânica, foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 055/2025. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 055/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 055/2025, está encerrada a discussão.
Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 055/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolésio Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 055/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 056/2025. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 056/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Esse projeto de lei 056/2025 foi um projeto assim que nós elaboramos, né, em conjunto, eu, o vereador Rodrigo Relaro e também o Lourenço Santana. Então, trata-se de um projeto de lei que dá homenagem, né, se homenageia a Ponte Jerônimo Ferreira da Silva, o segundo, né, Jerônimo Bezedor, que localiza no bairro Ponte Alta, localizado na estrada Benedito Barreto de Andrade, sentido Bueno Brandão a Monte Sião. Então, é um projeto assim, que a gente está aprovando aí no segundo turno, uma coisa muito nobre, né, importante, está homenageando pessoas, né, queridas, que fizeram parte, né, da nossa história. Aqui está, né, a Beth Rodolfo, né, que é a sobrinha do seu Jerônimo, uma pessoa muito especial, que dedicou sua vida aí em prol, né, dos serviços, né, na parte religiosa, aí. Então, muito conhecido. Então, pode ter certeza, onde ele estiver, ele vai estar muito contente. É uma pequena homenagem, Beth. E outras pessoas, né, que a gente esteve conversando lá fora, que merece também uma homenagem de nossa parte aqui, que foi o seu pai, né? Que eu conversando com a Beth, teve uma história com o Bueno Brandão, que essas ruas todinha de Bueno Brandão, que é o calçamento de pedras, foi o pai dela. Então, é uma pessoa que precisa ser homenageada nessa Câmara. Então, a gente, ao longo desse tempo que a gente tiver aí no nosso mandato, pode ter certeza que a gente vai planejar algo que também mereça ser homenageado nessa Câmara. Mas, por hora, hoje, a gente está homenageando o seu tio, e é uma pessoa, né, que contribuiu. Então, com certeza, ele merece toda a nossa dedicação e nossa homenagem. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 056/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 056/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolésio Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 056/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do substitutivo 001/2025 ao projeto de lei complementar número 034/2025.
Considerando as informações, análise. 001/2025. Complementar de número 034. Substitutivo 001/2025 ao projeto de lei complementar 034/2025. O vereador Lucas Rafael Santos, no uso das atribuições constantes do artigo 199 do parágrafo 1º, inciso 3, apresenta o seguinte substitutivo ao projeto de lei complementar 034/2025. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da Lei Complementar 1803, de 8 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedida a gratificação especial de merecimento aos servidores lotados nos cargos de motorista 1 e motorista 2, do quadro efetivo de pessoal da Prefeitura Municipal de Brandão, MG, em conformidade com esta lei complementar. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar de 1803, de 8 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O parágrafo único, para os fins desta lei complementar, considera-se a exercício efetivo de suas atribuições a condução de veículos de frota municipal pelo período comprometido nas ordens dos seus superiores hierárquicos competentes. Artigo 3º. O artigo 3º da Lei Complementar de 1803, de 8 de janeiro de 2010, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 3º. A verificação do atendimento aos requisitos de que trata esta lei complementar será realizada pela Secretaria competente de acordo com a lotação do servidor. Parágrafo único. As secretarias competentes deverão comunicar ao setor pessoal para fins de inclusão da gratificação na respectiva folha de pagamento do mês subsequente. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições do artigo 1º da Lei Complementar 1803, de 8 de janeiro de 2010, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de julho de 2025. Artigo 5º. Demais disposições permanecem inalteradas. Sala de sessão, 15 de agosto de 2025. Lucas Rafael Santos, PL, vereador da 20ª legislatura. O presente substitutivo do projeto de lei complementar 034/2025 tem o escopo de corrigir antinômias que irão existir caso o texto original seja aprovado ao substitutivo não. Ao redigir o projeto de lei complementar, a Prefeitura Municipal de Brandão se atentou apenas em modificar o artigo 1º da Lei Complementar 1803 de 2010 para a extensão dos benefícios da gratificação para todos os motoristas do quadro pessoal do Poder Executivo. No entanto, ao modificar apenas o artigo 1º, outros dispositivos conflitarão entre si, uma vez que citação de departamentos continuará sendo feita. Tal situação poderá acarretar problemas na implementação da gratificação para todos os motoristas. Visto isso, nada mais correto com o Poder Legislativo Municipal
faça seu papel e corrija desde já este erro, evitando que os motoristas possam ser prejudicados. É importante destacar que ainda este vereador, ao identificar a situação, entrou em contato com a Prefeitura e foi admitida a omissão de alteração dos outros dispositivos na lei complementar, oportunidade em que foi visto com bons olhos a possibilidade de apresentação do substitutivo, dando mais celeridade aos feitos. Para os efeitos desse substitutivo, utiliza-se o mesmo impacto financeiro orçamentário enviado pela Prefeitura, uma vez que não haja aumento de despesas previstas em relação ao impacto previamente enviado. Dado o escopo, solicito a aprovação dos presentes substitutivo pelos nobres vereadores. Sala de sessão, 15 de agosto de 2025, Lucas Rafael Santos, PL, vereador da 20ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno, do substitutivo 001-2025 ao projeto de lei complementar número 034-2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse substitutivo? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Lucas Rafael Santos. O que é um substitutivo? O substitutivo, até com o próprio nome, ele substitui o projeto de lei, né? Ele acaba sendo uma emenda. No regimento interno nosso, a gente tem as emendas modificativas, as emendas aditivas, as emendas supressivas e existe a emenda substitutiva. O que acontece com ela? Ela substitui o projeto de lei previamente enviado, que nesse caso foi um projeto de lei complementar da Prefeitura, que estabelece gratificação de merecimento a todos os motoristas dos cargos de motorista 1 e 2 do quadro efetivo. Hoje, essa gratificação é apenas para os motoristas, salvo melhor juízo, de 3 departamentos, de 3 secretarias. Com essa lei complementar serão para todos. Mas o que ocorre é o seguinte, quando a Prefeitura redigiu o projeto de lei, ela acabou alterando apenas o artigo 1º, falando dos motorista 1, motorista 2, em conformidade com essa lei complementar. E no restante da lei complementar, eles continuaram citando o nome dos departamentos. O que acontece? Acontece que pode ser que não mudasse nada, e a Prefeitura teria insegurança jurídica para pagar essa gratificação e os motoristas poderiam ser prejudicados. Observando essa situação, eu me dirigi até a Prefeitura, conversei com o pessoal lá, e eles realmente detectaram essa omissão, e eles viram com bons olhos a apresentação do substitutivo por aqui. Por quê? Porque se o projeto de lei precisasse ser retirado, mandar para a Prefeitura fazer de novo e mandar para cá, isso ia demorar mais. E apresentando o substitutivo por aqui, isso acaba sendo mais rápido e os motoristas, nível 1 e nível 2, acabam sendo beneficiados. Então, o que eu fiz com esse substitutivo foi apenas tirar o nome dessas secretarias, desses departamentos, do texto original da lei complementar. E normalmente a gente costuma votar o projeto primeiro para depois a emenda, mas de acordo com o artigo 241 do regimento interno, quando é substitutivo, a gente precisa votar o substitutivo primeiro para depois o projeto. Então a gente vai votar o substitutivo agora e depois a gente vai votar o projeto de lei complementar com o texto enviado pela Prefeitura. E para ser aprovado com o substitutivo precisa aprovar os dois. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o substitutivo ao projeto de lei complementar número 034/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o substitutivo, o projeto de lei complementar número 034/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Prolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim.
Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O substitutivo à Lei Complementar número 034/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 034/2025. Projeto de Lei Complementar 034/2025 altera a disposição de Lei Complementar número 1803 de 2010 e das outras providências. A Câmara Municipal de Buenos-Brandão, MG, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da Lei de 1803, de 8 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a concessão das gratificação aos motoristas do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, estabelece outras providências. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedida a gratificação especial de merecimento aos servidores lotados nos cargos de motorista 1 e motorista 2 do quadro efetivo de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, MG, em conformidade com esta lei complementar. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição do artigo 1º da lei complementar número 1803 de 2010, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de julho de 2025. Gabinete do Prefeito, 07 de julho de 2025. Lorival Cabine Júnior, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, submetemos a elevada apreciação nessa Igreja Câmara Municipal presente projeto de lei complementar que tem por objetivo aprimorar a política da valorização dos servidores públicos municipais, em especial os ocupantes do cargo motorista 1, motorista 2, por meio de extensão a todos os motoristas ao quadro municipal, da gratificação especial de merecimento instituída pela Lei Complementar número 1803 de 2010. O presente projeto atende uma reivindicação legítima dos servidores municipais, lotados nos cargos acima elencados, que desempenham um papel fundamental na prestação de serviço à população. Diante do escopo, acreditamos que a aprovação das alterações deste projeto de lei contribuirá significativamente para a valorização dos servidores municipais, refletindo diretamente na qualidade do atendimento oferecido à nossa população, que merece serviços de qualidade e atenção por parte dos servidores públicos municipais. Contamos com o apoio desta ilustre Casa Legislativa para aprovação dos presente proposição, certos que sua implementação representará um avanço na política pública voltada aos servidores municipais, que, consequentemente, na melhoria da administração pública local. Atenciosamente, Lorival Cabine Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 034/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Eu estava procurando aqui a lei original, né?
essa lei, a Lei 1803 de 2010, então foi alterada, né, o artigo 1º. O artigo 1º da lei fica concedida a gratificação especial de merecimento aos motoristas do quadro efetivo de pessoal da Prefeitura Municipal de Branco Brandão, lotado nos departamentos municipais de saúde, educação e ação comunitária, em conformidade com essa lei complementar. Aí teve a alteração, né? Deixa eu só achar aqui. A gratificação é substituída por essa lei complementar, será devida aos motoristas que preencherem os seguintes requisitos: exercerem efetivamente suas atribuições na condução de veículos da frota municipal, não se envolverem em acidente de trânsito ou qualquer espécie, independente da responsabilidade pelo evento, não serem atuados por infração de trânsito de qualquer natureza, mantiverem seus veículos sob sua responsabilidade com zelo e permanentemente conservados e limpos, tratarem com urbanidade os passageiros transportados, não estiverem em gozo de férias ou licença de qualquer natureza. Essas questões aí de merecimento, não que eu me oponho a votar esse projeto, não, que já existe, né, a lei lá de 2010. Mas é uma questão assim, gente, é obrigação do motorista, né? A obrigação do motorista é manter, né, o zelo com o transporte, né? Tudo que eu fiz a leitura aqui é uma obrigação, né, de cuidar da frota, não se envolver com acidente, não ser efetuados por infração, manter os veículos sob sua responsabilidade com zelo permanente, conservados e limpos. Então, é uma coisa assim que, tudo bem, não que eles mereçam, mas isso é uma coisa que se trata lá quando eles prestam um concurso, né? Que eles têm que ter responsabilidade sobre a frota municipal. A gente vê tantos veículos sucateados lá naquela garagem municipal, muitos ali foram destruídos assim, e não teve o zelo. Então tem que ter zelo, sim, responsabilidade. Não é todos os motoristas, mas tem gente que pega o carro e destrói o carro. Então cabe também a quem é funcionário que tome conta também dos carros. Então a gente está votando, né, lógico. Então aqui a lei já é uma lei de 2010, a gente só está organizando aí o melhor para dar oportunidade aí de todos, né, tanto o motorista 1 como o motorista 2, a receberem essa gratificação. Então, por hoje é só, senhor presidente. Obrigada. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Lucas Rafael Santos. Eu não deixo de discordar da vereadora Cláudia quanto à obrigação dos motoristas, né, em relação a alguns pontos que ela falou, que estão lá no artigo também, mas eu entendo, até pelo tempo que eu passei lá dentro da prefeitura e pelas eventuais dúvidas que eu tive do serviço lá, que essa gratificação foi instituída mais pela questão da limpeza dos veículos. Porque é muito melhor você dar uma gratificação para os motoristas, né, que hoje eu agora não me recordo qual é o valor dela, de uma gratificação que seja um pouco mais simbólica, né, e que eles efetuem a limpeza principalmente interna do veículo, deixe tudo limpinho, do que você tenha que pagar uma empresa, que tenha que pagar um funcionário específico ou mais funcionários para fazer a limpeza de todos os veículos. Deve ser R$133. Então, é muito melhor que isso, porque o que acontece? Hoje, se o motorista da saúde está transportando um paciente da saúde e o paciente vomita dentro do carro, quem faz a limpeza, por causa dessa lei complementar, é o motorista. Se o transporte escolar tem algum aluno que vomita dentro do ônibus, a mesma coisa. Ou alguma criança derruba alguma coisa dentro do ônibus, é o motorista que limpa. Então eu entendo que essa gratificação ela exista mais por isso, e não necessariamente pelo motorista manter o zelo do veículo, não se envolver em acidentes de trânsito e tudo mais. Eu acho que esses tópicos, esses incisos, é mais para desclassificar os motoristas que não cumprem com a sua obrigação.
Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 034/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 034/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 034/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 067/2025. Projeto número 067, de 15 de julho de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025 na Lei de 2.438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente a Lei número 2.763, de 14/11/2024, crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo as seguintes leis. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo da Lei 2.438, de 29/11/2021, PPA quadriênio 2022-2025, vinculado a programa já existente, conforme a classificação abaixo, e abre no orçamento vigente a Lei 2763, de 14/11/2024, LOA 2025, crédito adicional na importância de R$ 135.980,70, distribuído nas seguintes dotações: Secretaria Municipal da Educação, Ensino Municipal do Alcance a Todos, Equipamentos Material Permanente, R$ 58.600, Ensino Municipal de Alcance a Todos, outros serviços terceiros, pessoas jurídicas, R$ 77.380,70. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de R$ 135.980,70. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º no anexo de metas e prioridades da Lei Diretrizes Orçamentárias para 2025. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementar na classificação autorizada no artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 15 de julho de 2025, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, consignando no mesmo a dotação orçamentária, no valor de R$ 135.980,70, que subsidiaram as despesas em manutenção da creche Educação em Tempo Integral, EPI, com recursos de transferências no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, do MEC, sendo que, para tanto, altera-se as leis municipais número 2.438, 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025.
Lei Municipal do número 2755, de 30 de julho de 2024, Lei da Diretrizes Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2025, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual, número 2763, de 14 de novembro de 2024, LOA 2025, no qual solicitamos urgência em virtude de estar vencendo o prazo para utilizar os recursos financeiros, sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estímulos e consideração. Bueno Brandão, 15 de julho de 2025, atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 067/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só para deixar a par, né, de quem está acompanhando, né, para saber o que se trata desse projeto. Projeto de lei 067/2025. Então, ele está alterando aí o plano plurianual de 2022 a 2025 e abrindo no orçamento esse recurso, né, que veio através do Fundo, né, de Desenvolvimento do Ensino, destinando aí esse valor de 135 mil para a compra de materiais, né, e serviços de manutenção para a creche. Então, é um recurso que veio aí através da educação, né, da Secretaria de Educação, para dar a assistência aí à Secretaria de Educação de ensino a todos, que se trata da creche. É um recurso que veio para ser destinado para a creche. A compra de materiais e equipamentos. E meu voto é a favor, com certeza. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 067/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 067/2025, vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 067/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 047/2025 do vereador Antônio Francisco Eleodoro. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único do artigo 206, do inciso 13, a dispensa do interstícios mínimo para aprovação. Em segundo turno, o projeto de lei número 067/2025. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, ao 14 dias do mês de agosto de 2025. Antônio Francisco Eleodoro, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação em turno único do requerimento número 045/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 047/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis.
Leitura pela secretária da indicação número 031/2025 da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve, em uso de suas atribuições legais e nos termos regimentais, vem, por meio desta indicação, sugerir que, após os trâmites regimentais, sejam encaminhados ao departamento competente que estude a possibilidade de instalar uma lixeira no bairro Sertãozinho, nas proximidades da Cachoeira 2. Essa solicitação atende a pedido dos moradores do bairro Sertãozinho, especialmente nas imediações da Cachoeira 2, conforme relatos da comunidade. Turista que frequentemente frequenta o local tem descartado lixo de formas inadequadas, que ocasiona a degradação ambiental da área, que gera transtorno à população local, que muitas vezes se vê obrigada a recolher resíduos deixados. A instalação desta lixeira contribuirá para manter o local limpo e organizado, além de incentivar o descarte correto do lixo, promovendo a conscientização ambiental entre os visitantes. Trata-se de uma medida simples, porém de grande relevância para a preservação ambiental e a qualidade da vida dos moradores e turistas. Sala de sessão, 3 de julho de 2025, Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora 20ª legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 031/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 031/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 032/2025 da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e nos termos regimentais, vem, por meio desta indicação, sugerir que, após o trâmite regimentais, seja encaminhado ao departamento competente que estude a possibilidade de regulamentar o trânsito na rua Roberto Lemini Filho, na altura da rua Prefeito Washington Correia Salles, sentido acima, e substituir a placa de sinalização existente, que se encontra danificada, poste torto e placa enferrujada. Esta solicitação atende às reclamações dos moradores da mencionada rua, que relatam confusão no trânsito da rua Roberto Lemini Filho. Atualmente, há uma placa indicando proibido sentido para os caminhões, mas ela está posicionada apenas no determinado trecho da via, sem sinalização do cruzamento com a rua Prefeito Washington Correia Salles. Como isso não fica claro se os veículos podem ou não continuar subindo a rua, o que gera dúvidas e aumenta o risco de acidente. Além disso, a placa existente encontra-se em péssimo estado na conservação, o que compromete a visibilidade e eficácia. A regulamentação adequada da sinalização clara são medidas importantes para garantir a segurança dos motoristas e pedestres. Sala de sessão, 3 de julho de 2025, Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 032/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A
A indicação número 032/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Considerando o requerimento número 047/2025 e conforme determina o parágrafo único do artigo 157 do regime interno, passaremos à ampliação em segundo turno do projeto de lei número 067/2025. Leitura pela secretária do projeto de lei número 067/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 067/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 067/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 067/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina Delime Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 067/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que os projetos de lei número 055, 56 e 67/2025, já aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos projetos mencionados. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final dos projetos de lei número 055, 56 e 67/2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 055/2025. Os senhores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 055/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 055/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 055/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos.
Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 056/2025. Os senhores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 056/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 056/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 056/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 067/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 067/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 067/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 067/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Tem ordem, por favor.